Paz, meus queridos. Bom dia. Tenha um bom dia, você, sua família. Saiba que o Senhor está contemplando neste momento a tua vida, cada detalhe da tua vida. Por isso, não se perturbe, mesmo que surjam aflições, dores, lágrimas. Não se preocupe, o Senhor está do teu lado. E hoje eu quero meditar com vocês, caçadores de leões. Muitas vezes nós falamos e nos dirigimos a leões como grandes dificuldades na nossa vida. E todos nós temos. Não é um mais, outro menos. Todos temos. Seja pastor, obreiros, seja um cristão que recém se converteu. Todos nós temos dias de dor, de aflição. Por isso eu quero ler com vocês em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Muitas vezes até falamos um ditado popular que devemos vencer um leão por dia. De fato, meus queridos, nós enfrentamos situações de riscos todos os dias. Satanás, o nosso inimigo, ele tenta os cristãos a mentira. Ele os acusa, ele os difama, incita a pecados sexuais, coloca obstáculos e aflições em seus caminhos, provoca perseguição da parte dos outros, até leva pseudo-cristãos a se infiltrarem entre os cristãos genuínos para provocar confusão, divisão dentro da igreja. A defesa dos cristãos, ela envolve estarmos sóbrios, alertas, vigilantes para permanecer firmes e resistir ao inimigo, como nos fala a palavra. E esses leões que nos referimos, por vezes são problemas ferozes que nos pegam de surpresa. Com isso, nós podemos ver que esse simbolismo, leões, são como provações duras, que muitas vezes são mais fortes que nós. E nós podemos ver no Salmo 22:13 que o salmista diz que esses leões abrem contra mim sua boca, como um leão que despedaça e ruge. O leão era o maior símbolo de poder, de força do tempo antigo, e por isso é um personagem que, se tivesse vencido um leão, seria algo notável. A pessoa que vencesse o leão seria lembrado para sempre. Mas como derrotar leões? Como enfrentar essas dificuldades do nosso dia? Nós vemos que vários personagens bíblicos enfrentaram leões, literalmente. E analisando a Escritura, nós podemos tirar lições práticas para as nossas vidas. Nós vemos em Juízes 14 que Sansão venceu o leão com coragem. Sansão foi surpreendido por um leão novo que bramava furioso, diz no versículo 5. Naquele momento, Sansão não teve nem sequer tempo de pensar em ter medo, em se encolher, em retroceder. Ele logo atacou o leão, derrotando-o. Muitas vezes eu e você ficamos imaginando muitas coisas e por isso o medo se fortalece dentro de nós, gerando tantas impossibilidades, travando nossa vida. Como diz em Provérbios, que o preguiçoso usa a desculpa de que pode haver leões no caminho para não trabalhar. Muitas vezes também usamos o leão como desculpa para não guerrear, que é muito forte. Nós só olhamos para o tamanho do leão e esquecemos de olhar para o tamanho do nosso Deus, o leão da tribo de Judá. Dizem que não se pode dar as costas para um leão ou tentar fugir dele, que assim
ele ataca mais rapidamente. Por isso, meus queridos, é preciso ter coragem. Uma coragem que vem do alto para enfrentar as situações do dia a dia. Quem quer vencer os leões não pode ter preguiça, nem ficar olhando para as dificuldades, mas precisa olhar para aquele que te prometeu que estaria contigo, que jamais te desampararia. E esse é fiel para cumprir tudo que prometeu. Mas de onde vem essa coragem? Assim como Sansão estava cheio do Espírito Santo, eu e você devemos buscar o espírito de ousadia que somente Deus pode nos dar. Romanos 8,15 nos diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas sim recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Vença, meu querido, os leões que surgem no seu dia a dia com coragem. A coragem que vem de Abba, Pai, que você busca através do Espírito Santo. Nós vemos um outro personagem que foi Davi, que venceu o leão com determinação. E isso você pode ler em 1 Samuel 17. Davi era um jovem dedicado, trabalhador, humilde. Quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai lá no campo, animais ferozes atacavam o rebanho e ele precisava se posicionar para defender as ovelhas indefesas. Certamente estava acostumado a afugentar lobos, hienas, chacais e outras feras, mas ele se destacou mesmo por ter tido coragem de enfrentar ursos e leões, como diz a palavra, até os dias de hoje. Esse pensamento de Davi era tão determinado que ele não cogitava em hipótese alguma a possibilidade de fugir ou perder. Ele sempre se lembrava das suas vitórias e ele desejava quebrar um novo recorde, ir mais além, ser mais forte, enfrentar um obstáculo maior e vencer no nome do Deus Todo-Poderoso a quem ele servia. E quando o leão atacou suas ovelhas, Davi foi atrás do leão. Poderia ter deixado ir embora com uma ovelha apenas e cuidar do restante do rebanho que ainda estava ali. Mas Davi não aceitou essa situação e ele correu atrás do leão e o agarrou pela barba para segurá-lo até matá-lo. Se eu e você quisermos vencer leões, precisamos aprender a ter determinação e não desistir facilmente diante dos problemas, diante das situações que surgem. Por isso, meus queridos, é preciso concentrar nas vitórias e não nas perdas. Concentrar na promessa que Deus fez para nós e não olhar para o passado, para aquilo que está nos afligindo durante o processo em que vamos em direção ao nosso alvo. Eu e você precisamos focar no que nós queremos e decidir nos dedicar para ir até o fim. Não importa a circunstância que surgir, vença o leão com determinação, com um posicionamento firme, sabendo que és filho do Pai. Nós vemos outro personagem também, Daniel. Ele venceu o leão com oração. E isso nós podemos ver em Daniel 6. Nós sabemos que Daniel era um homem de intensa oração. Sempre estava a orar. Não se inclinava para outros deuses, somente ao seu Deus rendia louvor, oração e tinha comunhão com ele. Nós sabemos também que ele resolvia todos os seus problemas buscando ao Senhor, seu Deus.
Por causa de uma trama invejosa, Daniel foi lançado num buraco cheio de leões. Podem surgir pessoas invejosas na tua vida, levantar contendas, mentiras, calúnias. Não se preocupe, Deus vê tudo. Se te excluírem do grupinho, não te preocupe, Deus enxerga tudo e Ele contempla e analisa as reais motivações do teu coração. E assim fez Daniel. Ele não fez diferente, ele continuou em oração. Ele sabia o Deus a quem servia e nada o impedia de orar, nem ameaças, nem mesmo o pior risco que pudesse surgir. A mesma oração que estava acostumado a fazer foi a solução para vencer esses leões. Deus livrou Daniel em resposta à sua oração. Está escrito em Daniel 6:27. Portanto, meu querido, ore mais até tocar o coração do Pai. A melhor forma de nós vencer nossas dificuldades é com oração. Não é gritando, reclamando, não é ser que nem uma criança birrenta, não. É dobrar nossos joelhos e falar com o Pai. Com o poder da oração, muralhas são derrubadas, montes são transpostos, exércitos são derrotados, enfermidades são curadas, mortos são ressuscitados e o impossível pode acontecer na tua vida. Então, se você quiser estar preparado para enfrentar os leões, as dificuldades, o problema financeiro, o problema no matrimônio, o problema com seus filhos, problema na sua parte física, saúde, mental ou emocional que surgir diante de você, ore. E se você quiser estar preparado para enfrentar de frente esses leões que podem surgir diante de você, você deve viver à sombra do Onipotente. Aleluia, como nos fala o Salmo 91. E aí sim estaremos preparados para pisar o leão e a áspide. Aleluia. Por isso, meus queridos, o segredo é oração, é orar, é nos quebrantar diante do Senhor. Não há nada mais poderoso do que a nossa oração, do que a nossa comunhão com o nosso Deus. Por isso eu digo para você, você pode sim vencer todos os leões que surgirem com oração. Você pode vencer os leões. Você vai vencer esse obstáculo, essa dificuldade financeira, essa situação que aos olhos humanos parece impossível de resolver. Para Deus, nada é impossível e Ele é capaz de resolver. Ele está esperando você se render em oração. Faça um propósito com Deus, faça uma campanha de oração fervorosa, algo que brota do seu coração, não meras palavras repetidas, não, algo que vem do seu coração para o coração do Pai. E você verá o agir de Deus de uma forma tão linda e maravilhosa acontecer na tua vida. Sansão estava à procura de uma companheira, embora fosse contrária ao que os pais pensavam, não agradava a ele por ser estrangeira. Era da vontade de Deus para punir os filisteus. No entanto, no caminho, nós vimos, como lemos antes, ele deparou-se com um leão. E assim acontece conosco todos os dias. Deparamos com leões. Leões vêm ao nosso encontro quando saímos da nossa zona de conforto, quando abandonamos a inércia, a preguiça, o ócio, quando nos levantamos para fazer algo. Situações contrárias vão surgir, principalmente no seu ministério. E podem inclusive respingar para todas as áreas, no teu lar, na tua família. Mas não é o fim.
Não se apavore. Jesus, que te comprou por amor lá na cruz, está com você. Não há o que temer. Mesmo que esses leões rugem, que eles atemorizam, que eles querem devorar você, fica tranquilo. Deus está com você. Ele está pelejando por você. Nós sabemos que a Bíblia diz em 1 Pedro 5,8 que o diabo anda ao nosso derredor, como lemos, como um leão, rugindo e procurando alguém para devorar, para destruir, para fazer ficar paralisado, totalmente deprimido. Essa figura mostra o quanto o inimigo se acha dono do território por onde passamos. E de fato, o mundo jaz do poder do maligno. Mas mesmo assim, meus queridos, não há o que temer. Mesmo nós andando por esse mundo, nós temos nossos objetivos, nós temos nossos sonhos, projetos e anseios. E mesmo que nós encontramos um leão todos os dias, ouvimos seu rugido, e muitas vezes nós precisamos encará-lo de frente. Não se esconder, não fugir, porque com a força do Senhor dos Exércitos, você irá vencer. Talvez, muitas vezes nós tenhamos retrocedido. O medo talvez nos apavorou. E como talvez o preguiçoso nós afirmamos, um leão está lá fora. Ou um medroso, o leão vai me atacar. Pegamos nossos sonhos, nossas oportunidades, nossos desejos e engavetamos tudo e deixamos ali, sem irmos atrás dos nossos sonhos. Continuamos sempre no mesmo degrau, no mesmo nível, estagnados e desencorajados a vencer essa situação que se apresenta. O leão não está interessado no nosso sonho ou conquista. Ele quer a nossa vida, o nosso fôlego, a nossa dignidade, a nossa lealdade. Tem pessoas que fazem concessões, pactos e tratos, e assim tornam-se presas fáceis do inimigo, submissas e cúmplices de um leão feroz, sem escrúpulos e esfomeados. Mas não, meus queridos. Em 1 Pedro 5,9 diz que nós precisamos resistir, correr, ir se esconder nas asas do Altíssimo e achar através da sabedoria do nosso Deus uma estratégia de fuga, de enfrentamento, de batalha que nos fará vitoriosos. Resistir é encarar de frente, na fé e na certeza de que o nosso Pai está conosco, de que não é na nossa força que nós vamos vencer, mas o Espírito de Deus nos apossará e o rasgaremos no meio, e esse leão será destruído. Essa certeza eu e você precisamos ter, de enfrentar e vencer o inimigo sem se importar com a força que ele tenha. É preciso olhar para a força do Senhor dos Exércitos que guerreia por nós. Sansão, humanamente falando, ele não teria chances de sobrevivência, de vencer, mas ele foi audacioso, corajoso, crendo que o Senhor não deixaria sozinho, e não retrocedeu, não se escondeu, não fugiu. Ele resistiu e foi tomado pelo espírito de força e de resiliência, o mesmo espírito que trabalha por nós. Nós não somos super-heróis, não conseguimos por nós mesmos com a força do nosso braço. Mas tomar a atitude de resistir é o primeiro passo de fé
e demonstração da força de Deus sobre cada um de nós. E nessa certeza Ele virá e nós triunfaremos. Assim como Sansão venceu o leão com coragem, Davi venceu o leão com determinação e Daniel venceu o leão com oração, também devemos buscar todas essas coisas em Deus. E então, quando surgir um leão à sua frente, à frente da sua família, do seu ministério, lembre-se dessas palavras e seja corajoso com a força que Deus colocará sobre você. O Espírito Santo se apossará de você e você vai triunfar. Portanto, não desista, não desanime, determine-se a lutar até o fim e use a maior arma que está todos os dias ao seu dispor, que é a oração. Deus quer que você vença os leões e, através da oração, Deus te dá forças que você nem imagina ter para vencer cada dificuldade, cada obstáculo que surgir na tua vida, seja financeira, emocional, espiritual. Não importa a área da tua vida que acontecer, Deus te ajuda a derrotar todas essas situações contrárias, adversas que surgem em tua vida. Pense bem nisso. Jamais retroceda. Encoraje-se, posicione-se, coloque-se de pé e o Senhor falará com você. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.